Olá, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Michele Ruffini, eu sou especialista na cicatrização de feridas, também sou pós-graduanda em estética e dermatologia e em estomaterapia. E hoje o nosso assunto é o seguinte: toda ferida vai cicatrizar? Eu garanto a você que esse tipo de pergunta ele é muito comum aí, tanto no seu consultório, ou até mesmo nos seus atendimentos, ou se você está querendo começar aí com a expertise em cicatrização de feridas. Essa é uma das perguntas que mais vem junto com os pacientes, porque muitas das vezes eles vêm procurar um serviço especializado, né, com o enfermeiro principalmente, depois que ele já passou por várias tentativas, várias experiências fracassadas ali em relação à cicatrização de feridas. E aí pode ser que ele tenha visto você como uma situação diferente e que ele possa cicatrizar a ferida. Mas a primeira coisa que a gente tem que colocar isso em realidade com o nosso paciente, porque eu falo que a realidade ela é absoluta, a verdade é absoluta e tem que ser bem dita. Assim como 2 mais 2 é 4, a verdade tem que ser dita para o seu paciente também. E não tem como a gente mensurar esse tipo de programação. Quantos dias, quantos curativos são necessários, a não ser que você pegue uma ferida pós-cirúrgica. Aí, nesse caso, por exemplo, quando você coloca ali uma ferida no seu curso normal de cicatrização, que vai demorar de 4 a 6 semanas para cicatrizar, você já tem sua resposta. Mas quando você está de frente a uma ferida, que ela já tem um histórico de complicações, o seu paciente, ele tem um histórico de complicações e patologias também, nesse caso a gente já tem ali uma complicação a mais e responder isso se torna basicamente impossível. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a causa dessa ferida. O que está causando isso? Qual é o diagnóstico dessa ferida? Quais são os exames ali complementares que você vai solicitar para o seu paciente? E sim, o enfermeiro ele tem essa autonomia, tá bom? Se você entrar lá no COFEM, você vai ver que tem as deliberações ali que te autorizam, né, frente ao seu conhecimento, claro, né, a solicitação de exames. Então, você vai solicitar exames laboratoriais de sangue, exames de imagem, os exames também de duplex, né? Se você tiver expertise também de realizar o Doppler, que é o ITB, o índice tornozelo-braço. Então, assim, tem vários exames ali que vão te levar a um entendimento maior frente à causa daquela ferida. E o importante é você manter e montar um plano de cuidados personalizado. Ou seja, não tem como a gente ter ali uma receita de bolo que vale para todos os seus pacientes. Até porque cada um deles vai ter uma integridade, vai ter ali uma necessidade relacionada àquela ferida. Então, ali já entra consulta de enfermagem, onde você vai atender o seu paciente de forma integral, de forma necessária, conhecer esses parâmetros e também a tentar, pelo menos, estabilizar ali os problemas frente à sua autonomia, até onde você pode ir, né, os limites da profissão. A gente vai traçar os diagnósticos de enfermagem. Frente ao diagnóstico, a gente vai perceber ali que o paciente ele tem algumas necessidades e frente a essa necessidade a gente consegue mensurar todo o processo ali para poder entregar melhor e cicatrizar em tempo mais rápido, mas eu não estou dizendo que você vai traçar um plano de gestão de tantos dias de tratamento, porque infelizmente isso ainda, a tecnologia ainda não é necessária nesse ponto, né? Você vai, ao ponto que você vai adquirindo ali uma expertise, você vai melhorando as suas prescrições. Então, se você está gerindo uma ferida, vamos colocar aqui uma úlcera venosa, e nessa úlcera, você percebe ali que aquele paciente ele tem comprometimento venoso, comprometimento arterial, né? Mas ele tem um parâmetro que te utiliza fazer o padrão ouro no tratamento, que é a contenção elástica, a contenção inelástica, né? Utilizando ali a bota de una ou a faixa elástica em referente a esse tipo de tratamento. Você tem também a ozonioterapia, que pode auxiliar no processo de analgesia, no processo anti-inflamatório, no processo ali que vem acontecer uma infecção naquela ferida. Você tem a laser terapia, que você também pode implementar no seu plano de cuidados e fazer ILIB no seu paciente, fazer ali uma laser terapia pontual, vermelha ou infravermelha, de acordo com a necessidade daquele paciente e também de acordo com a integridade, né? Se ele pode ou não estar fazendo esse tipo de tratamento.
Então, a partir do conhecimento das práticas integrativas, a gente consegue, sim, acelerar o processo de cicatrização, mas não podemos responder que toda ferida vai fechar. Até porque existem algumas feridas, por exemplo, as oncológicas, que dependem do tratamento ali oncológico daquele paciente. A gente tem as feridas arteriais, que dependem ali impreterivelmente de uma cirurgia de revascularização. Mas e se o médico, né, que está avaliando aquele paciente, entrar numa consonância que ele não pode fazer a cirurgia, então talvez aquela ferida ele não fecha. E aí entra o seu poder ali, frente à sua autonomia, a limitar as dores que o paciente sente, limitar as complicações, mas pode ser que aquela ferida ela não feche, porque o paciente ele não tem condições fisiológicas para realizar aquela cicatrização. Então esse também é um desafio muito grande, né? Algumas feridas, aquelas de difícil cicatrização, elas não são classificadas como não cicatrizáveis. A ferida de difícil cicatrização é aquela que antigamente a gente chamava de ferida crônica, aquela que demorava mais de 6 semanas para poder cicatrizar, mas o importante é a gente saber qual é a causa daquela ferida. Sabendo a causa, a gente consegue mensurar e a gente consegue ali traçar esses planos terapêuticos, tá bom? Além disso, toda ferida tem um padrão ouro de tratamento. A ferida arterial, ferida, né, a úlcera venosa, a úlcera mista, a gente também tem ali o pós-cirúrgico, a gente tem os tipos de feridas que tem um padrão ouro. Então, conhecendo esse padrão, o que é um padrão ouro? É aquele que mostra pra gente qual é a linha mais fácil de cicatrizar e como que a gente vai traçar meios dentro desse plano terapêutico para poder alcançar essa cicatrização também, tá? Então, falar com o paciente que a ferida dele não vai cicatrizar, só se a gente conhecer a história, ou dar um tempo ali necessário para a cicatrização, pode até ser que você consiga, porém a sua expertise, né, a sua prática, porém a gente tem que entender que a gente está lidando com vidas, e cada vida tem a sua particularidade, é como se fosse personalizável. Então, essa é uma resposta muito complicada da gente responder para o nosso paciente, se toda ferida vai cicatrizar e qual que é o tempo que ele vai gastar para isso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, me segue aqui no canal do YouTube também. A gente tem algumas aulas, né, já mensuradas. A gente tem para frente a Semana da Cicatrização Descomplicada e eu convido você a participar sempre das aulas e tirar as suas dúvidas. E me mande também aqui as sugestões de vídeos que vocês querem que passe aqui no YouTube para vocês, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais!